Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a analisar o livro mais lido em todo o mundo, que é a Bíblia, e temos estado a olhar para o livro do Gênesis. Temos visto personagens incríveis, como Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, e agora estamos a analisar a vida dos seus filhos, como eles viveram, quais os valores que tinham, que atitudes eles tinham, e olhamos mais em particular agora para a vida de José. Este jovem que foi rejeitado pelos seus irmãos, este jovem que de alguma forma foi desprezado pelos seus familiares e por isso estava agora numa situação muito difícil. José tem sido comparado muitas vezes com o próprio Cristo. Ele tem sido porque tem muitas coisas semelhantes à pessoa de Jesus Cristo. Vemos como José foi enviado pelo seu pai aos seus irmãos. Cristo também foi enviado pelo seu pai aos seus irmãos, às ovelhas perdidas de Israel. Diz ele: eu vim buscar e salvar os que haviam perdido. José foi odiado pelos seus irmãos. Cristo também foi odiado pelas pessoas do seu tempo. Os irmãos de José tinham ciúmes dele. As autoridades religiosas do tempo de Jesus também tinham grande ciúme de Jesus. José foi vendido pelos seus irmãos. Cristo também foi vendido por Judas Iscariotes. José foi vendido por 20 ciclos de prata. Jesus foi vendido por 30 ciclos de prata. Os irmãos de José conspiraram para matá-lo. Os judeus da sua época tentaram e conspiraram para matar Jesus. José foi rejeitado pela família. Cristo também foi rejeitado pelas pessoas do seu tempo e pelo seu povo. José foi posto num lugar de morte, a cisterna e depois mais tarde a prisão. Cristo também foi posto num lugar de morte, a cruz. Nós vemos como Cristo morreu e foi crucificado. Vemos também, por outro lado, que José foi retirado dessa situação, dessa cisterna. Cristo também foi retirado da sepultura ao terceiro dia, sendo ressuscitado pelo próprio Pai, por Deus. José era um jovem que era obediente a Deus e ao seu pai. Cristo também foi obediente em todas as coisas. José também foi um jovem que foi tentado pela mulher de Potifar. Cristo também esteve no deserto para ser tentado durante 40 dias. Muitas são as semelhanças entre José e o próprio Jesus Cristo. José era criticado pelos seus irmãos quando eles disseram: aí vem o sonhador. Jesus Cristo era criticado pelos do seu tempo, pelo seu povo, que clamaram quando eles estavam na cruz: se és filho de Deus, desce da cruz. Nós vamos ver como José de facto é um tipo de Jesus Cristo. Ele é aquele jovem que caracteriza de alguma forma e tem muitos paralelos com a própria pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse Deus que se fez carne e habitou entre nós para nos dar a vida eterna. E nós podemos encontrar a pessoa de Jesus Cristo também no livro de Gênesis. Jesus Cristo, quando se encontrou com 2 dos seus discípulos, já após a ressurreição, a caminho de Emaús, ele começou a discorrer com eles sobre tudo aquilo que a Bíblia dizia a seu respeito. Diz o texto que começou a falar com eles, começando com os livros de Moisés e Salmos e Profetas, e a partir daí falando de quem era Jesus Cristo. Podemos encontrar Jesus com este tipo de relação com o próprio José. José era um homem íntegro, um homem que procurava fazer a vontade de Deus, um homem que estava a viver a vontade de Deus, no entanto, parecia que tudo lhe ia mal. Ele estava agora numa situação bem difícil. Ele estava encarcerado numa prisão. Ele já não era uma situação fácil quando ele vivia no Egito, sendo escravo, mas agora parece que a situação ainda estava pior. Era um escravo que estava preso. E estava preso por uma calúnia bem grave. A mulher de Potifar havia mentido e dito que ele se queria aproveitar dela, quando na realidade era o contrário. E assim José foi preso por tempo indeterminado.
José tinha já passado algum tempo na casa de Potifar, talvez aproximadamente uns 7 anos. E agora a situação havia piorado. Como é que ficariam os sonhos que ele havia recebido da parte de Deus? Que um dia os seus irmãos e até os seus pais se dobrariam diante dele. Talvez ele refletisse um pouco sobre essa situação e parece que as coisas não estavam a melhorar. A situação era difícil, mas por outro lado encontramos que Deus continuava com José. Deus continuava ao seu lado e não o desamparava. O Salmo 23 é um salmo fantástico que mostra como Deus nos acompanha mesmo nas horas difíceis. Diz assim o Salmo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Há uma promessa de Deus que nos acompanha no vale das dificuldades. Se você está a viver uma situação difícil, um momento de prova, um momento em que as circunstâncias apontam todos no sentido negativo, eu quero dizer que Deus está a acompanhá-lo. Talvez Deus não o vai retirar desse vale, mas Deus provavelmente vai acompanhá-lo, porque é essa a promessa que Ele tem para nós. É verdade que nós precisamos depender de Deus, precisamos confiar que Deus está ao nosso lado. Conta-se uma história de uma criança que viajava num comboio, um menino pequenino, talvez com 5 anos de idade, que estava ali sozinho nesse comboio. E aproximou-se um senhor dele e perguntou-lhe: então, não tens medo de viajar aqui neste comboio sozinho? E o jovem, esse menino pequenino, essa criança, respondeu: não, e acrescentou: o meu pai é o maquinista, como é que eu iria ter medo? Essa criança estava consciente que o facto de ele estar ali no comboio não era problema para ele, porque o próprio pai era quem conduzia aquela máquina, então ele estava seguro. Talvez você se sente só neste momento, mas deposita a sua fé e a sua confiança em Cristo. Deposita a sua fé e confiança em Deus. Ele não o desampara, Ele tem dado promessas que nos acompanhará sempre até à consumação dos séculos. Mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, mesmo quando tudo parece mal, continuamos a agir em conformidade com aquilo que acreditamos, pois Deus está ao nosso lado. É necessário que nós possamos agir como José, que mesmo debaixo da calúnia, mesmo sendo humilhado, mesmo estando a sofrer, manteve-se firme nas suas convicções. O próprio Jesus Cristo foi tratado dessa maneira, sofreu injustamente. Vemos Pilatos dizer, depois destas injustiças todas cometidas contra Jesus: não vejo neste homem crime algum. Estou inocente no sangue deste justo. Pilatos reconhecia que a situação de Jesus Cristo era uma situação injusta, mas mesmo assim ele não se queria envolver no sangue deste justo. Ele sabia que Deus estava por detrás desta situação. Sua própria mulher o havia advertido quanto a isto. No entanto, ele afasta-se desta situação e deixa que os judeus crucifiquem Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Talvez para alguns aquilo que estamos a falar de Jesus Cristo é de facto uma loucura, mas é esta a verdade da Bíblia. Num outro texto, o apóstolo Paulo ainda diz, ainda em Coríntios 1, 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Esta é a orientação que Deus nos dá ao olharmos para a cruz. Aquilo que parece escândalo para uns, parece vergonha para outros, é de facto poder de Deus para a nossa salvação. Voltando ao nosso texto e ao exemplo de José, vemos o que acontece com este jovem que foi íntegro e manteve-se fiel aos princípios que Deus tinha dado. Diz o verso 1 no capítulo 40, passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Começa aqui uma situação diferente. São 2 presos diferentes que chegam à prisão onde José está. É o copeiro e o padeiro-chefe. Eles são colocados ali no cárcere, não se sabe muito bem ao certo as razões que levam estes homens a serem presos. Eles eram altos dignatários da corte do rei, eram servos importantes na corte do rei, mas o facto é que eles são presos.
Conhecendo um pouco da história daquele tempo, era possível que estes dois homens tivessem sido presos por causa de algum atentado que eles tivessem feito contra a vida do rei. Era comum naquela época tentar-se matar o rei e dessa forma terminar a dinastia daquele reinado. E normalmente eram usados os homens de confiança do rei, aqueles que serviam à mesa. Quer o copeiro, quer o padeiro, tinham a responsabilidade não só de fazer o pão e o vinho, mas também de serem os provadores daquele mesmo pão e daquele mesmo vinho. Eram eles que diziam ao rei: estes alimentos são de confiança. É bem provável que estes homens tivessem sido ficado sob suspeita do rei, que o rei tivesse duvidado que eles eram tão íntegros como ele esperava, e isso era o suficiente para os colocar na prisão e investigar a vida deles. E vamos ver o que acontece com estes dois homens que são presos e como eles vão influenciar a vida de José e como a vida de José vai mudar por causa de conhecer estas duas pessoas. Vindo José pela manhã, diz o texto bíblico ainda, no nosso capítulo 40, verso 6, vindo José pela manhã, viu e eis que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Podemos ver aqui como José olha para estas pessoas. Ele está numa situação difícil, mas ele não continua a olhar só para o seu umbigo. Ele não é egoísta ao ponto de ficar indiferente àquilo que acontece à sua volta. Vemos no texto que, vindo José pela manhã, viu e eis que estavam perturbados. Ele percebeu que aqueles homens que tinham sido colocados no cárcere estavam tristes, estavam perturbados com alguma coisa. Ele olhava para aquilo que estava ao seu redor. Mesmo em circunstâncias difíceis, ele não deixava de ver aquilo que acontecia na vida dos outros. Esta é uma das lições que nós podemos tirar deste texto. Mesmo em circunstâncias difíceis, nós sempre podemos olhar para a vida dos outros e ser um auxílio para os outros. Mesmo na situação em que você se encontra, mesmo no problema que está a viver, é bom não olhar só para si, talvez olhar para aqueles que estão ao seu redor, que se calhar sofrem um pouco mais que você, que estão em circunstâncias que precisam do seu apoio. É necessário levantar os olhos e olhar olhos nos olhos aqueles que cruzam connosco no nosso dia-a-dia. José fez isso, mesmo em situações difíceis. Por isso ele pode ser um auxílio para aqueles dois homens. Eles estavam perturbados porque não sabiam a interpretação de um sonho que tinham tido. E José traz a resposta para estes dois homens. Ele diz: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me os sonhos. Ele sabia que era Deus e não ele que tinha essa capacidade de interpretar os sonhos. E isso leva-nos a pensar como José estava preocupado com a glória de Deus e não a sua. Infelizmente, hoje vemos pessoas a quererem para si toda a glória, quer dos dons ou talentos que têm. Viram-se para eles pensando que são eles que têm alguma coisa, em vez de darem glória ao nome de Deus. José estava preocupado que o nome de Deus fosse honrado e glorificado e que aqueles homens não pensassem que era ele que tinha os poderes para interpretar os sonhos. Ele sabia perfeitamente que dependia de Deus para fazer seja o que for. Era Deus que agia nele e não ele. Então estes homens, ao perceberem isso, que Deus estava com José e que era possível, através de Deus, receber a interpretação dos sonhos, então eles acederam a contar. E no verso 9 nós vamos ver o que eles fizeram. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Vemos aqui como este homem ouviu a interpretação do sonho. Ele estava perturbado, não sabendo exatamente o que significava aquele sonho. E José pôde responder porque Deus era com ele.
Deus falava através dos sonhos. Naquela época, quando a Bíblia ainda não estava escrita, que é hoje a palavra de Deus, era comum Deus falar assim aos homens. E este homem recebeu da parte de Deus aquilo que iria acontecer na sua vida. Ele estava familiarizado com as vinhas, com as uvas, e por isso Deus falou numa linguagem que ele entendia. E dessa forma José pôde responder, dar a razão do sonho desse homem. Ele, no entanto, deixou uma ressalva a este copeiro. Ele disse no verso 14: "Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de facto fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nestas masmorras." José estava a falar o que era verdadeiro. Ele sabia que poderia ser uma oportunidade este homem. No entanto, ainda não era o tempo de Deus para José. José ainda tinha de aprender mais algumas coisas. E vamos ver o que acontece depois com este homem. Mas, no entanto, ele não perde a oportunidade de dizer a este copeiro: "Olha, tu tens o poder quando saíres daqui para me fazer sair deste lugar. Mas não te esqueças de mim." O outro, que estava ali ao lado e tinha tido também um sonho, ao ver esta situação achou que poderia ser uma boa oportunidade para ele também. E vemos no verso 16 deste mesmo capítulo o que ele faz. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: "Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia todos os manjares do rei, arte de padeiro, e as aves comiam os cestos na minha cabeça." Então lhe disse José: "A interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes." Vemos como José, por um lado, era um homem extremamente íntegro. O padeiro, ouvindo a interpretação boa que ele dava ao copeiro, pensou: "Bem, aqui está um homem que vai me dizer coisas agradáveis." E conta também o seu sonho. Só que José era de facto este homem íntegro. E ele não se deixava impressionar nem vender, nem simplesmente falava para agradar as pessoas. Ele falava e fazia o que era a vontade de Deus. E ele agiu em conformidade com aquilo que Deus lhe revelou. E aquilo que Deus lhe revelou não era assim muito positivo para este homem. Ele era de facto o homem que tinha arquitetado uma conspiração contra Faraó, provavelmente. E por essa razão iria pagar com a vida esse seu ato. Ele, no entanto, pensava que iria ouvir coisas boas da parte de Deus. E isto faz-me lembrar, de facto, algumas pessoas que se aproximam de Deus simplesmente para ouvir o que é bom. Às vezes pensamos que Deus é assim um tipo de Pai Natal que age connosco só fazendo coisinhas boas para nós. Nós portamos-nos mal, então podemos ficar um pouco penalizados, mas no final, então vamos receber na mesma os presentes. De Deus não se zomba, nem se brinca. Por essa razão nós podemos olhar para as Escrituras e ver que Deus de facto é amor, Deus é bondade, mas por outro lado, Deus também é severo. Podemos ler isso em Romanos capítulo 11, verso 22, onde diz: "Considerai a bondade e a severidade de Deus." Outro texto bem conhecido, João capítulo 3, verso 18, diz: "Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus." Vemos que Deus é de facto amor. Deus é bondade e é graça, mas por outro lado, Deus também não nos deixará passar impunes nos nossos atos. Aquilo que nós semeamos, diz o texto também, nós iremos ceifar. Este homem, o copeiro, foi de facto reintegrado no seu trabalho, mas o padeiro foi de facto condenado pelos seus atos. E nem sempre, quando nós pensamos que Deus tem uma palavra boa para uns, nós vamos receber essa mesma palavra boa para nós. Este homem tinha praticado algo que não era correto e por essa razão ele foi condenado. Vemos no verso 20 do capítulo 40 do livro do Gênesis: "No 3º dia, que era o aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou ao seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José,
porém dele se esqueceu. Este homem, que havia recebido da parte de José a interpretação certa para o seu sonho, assim que se viu colocado de novo no seu cargo, esqueceu-se do benefício que José tinha feito para com ele. É o que aparentemente acontece com muita gente. Esquecem-se rápido das coisas boas que os outros lhe fazem. Mas, no entanto, José estava na prisão e ele continuava a sua tarefa. Já haviam passado 12 anos desde que ele tinha sido vendido por seus irmãos para o Egito. E a situação não parecia nada melhor. O sonho que ele tinha tido ainda não se havia realizado. Ele tinha tido sonhos e estava na expectativa de quando é que eles se realizavam. No entanto, mantinha-se fiel e íntegro aos princípios que ele tinha na sua vida. Ele não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. O facto das circunstâncias não lhe serem favoráveis não fazia com que ele vendesse as suas convicções. Ele continuava fiel a Deus e Deus continuava fiel para com José. Os homens maus e as pessoas que tinham agido de uma forma injusta para com José não fazia com que José desanimasse. Ele não estava amargurado contra seus irmãos, nem contra a mulher de Potifar. Ele continuava a desempenhar a sua tarefa de uma forma íntegra. As dificuldades certamente o estavam a fazer sofrer. Ele não era alguém que passava indiferente ao sofrimento. No entanto, ele sabia que os reis estão nas mãos de Deus, os copeiros estão nas mãos de Deus, as nações estão nas mãos de Deus, e que era Deus que controlava todas as coisas. As coisas não acontecem por acaso na vida das pessoas. Não somos simplesmente levados por um destino fatalista que não sabemos bem para onde nos conduzimos. É Deus quem controla a nossa vida. Nós estamos na mão de Deus e precisamos fazer as opções certas para que Deus continue a controlar a nossa vida e a fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. Nós no próximo programa vamos continuar a olhar para a vida de José e a ver como Deus falou e agiu na vida deste homem, que era um homem íntegro. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.